Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar dos assuntos pertinentes sobre as conquistas dos cidadãos, né? As conquistas dos direitos e sobre os direitos das mulheres, né? Antes e depois. Então eu vou pedir que você abra o seu livro aí na página 213. Nós vamos das páginas 213 até as páginas 217. Bem, vamos comigo aqui. Eu vou tentar fazer um resumo bem rápido desse conteúdo para que a gente não perca tempo no vídeo lendo, mas é importante que depois você faça a leitura das páginas 213 até a 217 para que você possa conseguir realizar o exercício, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nós estamos estudando sobre a evolução da sociedade, sobre a conquista da cidadania, né? E aí, como que eu exerço uma cidadania? O que é ser cidadão? Bem, cidadão é aquele que vai cumprir os seus deveres e vai obter os seus direitos numa sociedade. Esse é um cidadão. E quando eu exerço uma cidadania? Cidadania é quem está fazendo essa prática. Eu estou exercendo a minha cidadania quando eu faço essa prática de cumprir com as minhas obrigações e de gozar dos meus direitos, de ter os meus direitos garantidos. Então, assim eu exerço uma cidadania. Bem, para uma pessoa exercer a sua cidadania como ela exerce hoje no Brasil, né, que é o país onde moramos, mas em todo o mundo nem sempre foi fácil. Algumas pessoas na sociedade tinham posições desequilibradas da outra. Até hoje é assim, né? Hoje nós sabemos que os ricos têm uma situação de privilégio muito maior do que os pobres. Mas antigamente, desde que nós começamos lá na história do Brasil, nós vimos que os indígenas não tinham uma situação tão privilegiada quanto os europeus. Depois, os africanos também não tinham uma situação de privilégio como os europeus. Então, essa discriminação colocava a diferença entre esses dois povos, né? Dividia uma sociedade. E também as mulheres. As mulheres também, no passado, não tinham os seus direitos garantidos como hoje. Então, a conquista dos direitos foi uma construção, né, ao longo do tempo. Foi uma construção. Aos poucos, as pessoas vão tendo os seus direitos garantidos. Hoje, eu quero falar especificamente do assunto que está na página 214, que é a questão do direito das mulheres. Bem, vamos lá. A mulher antigamente, ela era vista como posse, como propriedade do seu marido. Bem, se ela era vista como propriedade do seu marido, obviamente essa mulher era casada. Mas aí é que está o ponto X da questão. Uma mulher, ela deveria se casar para ser considerada como honrosa, como alguém que tinha honra. Ela deveria se casar até os 30 anos. Se ela não se casasse até os 30 anos, ela já era considerada velha. Fazendo uma comparação aos dias atuais, hoje é muito comum uma mulher de 30 anos não estar casada. Ela está em busca de outros sonhos, de estudar, viajar, conquistar, não é? Mas antes, uma mulher era honrosa se ela conseguisse se casar até os 30 anos. Porém, ela se casava e era vista como propriedade do seu marido. A mulher não tinha uma voz ativa. Para abrir conta num banco, ela precisava ter o aval de seu marido. Uma mulher não tinha o direito ao voto. A mulher não poderia votar. Uma mulher antigamente, ela não poderia pedir o divórcio. Quando houve a lei do divórcio, né, que é a separação judicial de um casal, quando houve essa lei, somente o homem poderia pedir
através da comprovação da infidelidade dessa mulher. Então, a mulher, ela não poderia ter o direito ao voto. Uma mulher também não poderia ocupar lugares em empresas. Ela deveria, as suas ocupações eram em casa, fazendo serviços domésticos, as mais pobres, e umas de famílias melhores, né, de melhor poder aquisitivo, ela se ocupava com algo cultural, com a música, mas ela não poderia estar inserida numa sociedade em funções que hoje elas ocupam normalmente. Por exemplo, elas não eram secretárias em escritório, né, porque isso era função de um homem. Então, o homem tinha um papel de manter a casa e a mulher tinha o papel de cuidar da casa, ok? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Só que a mulher começou a despertar, né? Ela começou a ver, poxa, eu também quero o meu papel na sociedade. E aí, elas começaram a lutar pelos seus direitos. Elas começaram a se unir. Bem, as mulheres começaram a trabalhar em fábricas. As mulheres começaram a ir ocupando aos poucos alguns lugares perante a sociedade. Porém, se uma mulher trabalhasse numa fábrica, não existia a lei do período da licença maternidade. Então, ela deveria trabalhar nessa fábrica até essa criança nascer, se ela estivesse grávida, ou então ela pediria demissão. Hoje não funciona assim. Hoje uma mulher, ela pode ter o seu filho, ela vai trabalhar até o período em que aguentar, em que sua saúde estiver bem, e se ela precisar se afastar do serviço, ela tem a licença maternidade garantida. O que é isso? Ela pode ganhar o seu filho com tranquilidade, ficar o período que a lei permite que ela fique em casa cuidando do seu bebê, e quando ela voltar, ela tem o seu emprego garantido. A mulher não precisa mais pedir demissão por conta de ter ganho o bebê, ok? Então, a mulher começou a despertar em busca dos seus direitos. Bem, as mulheres começaram a trabalhar em fábricas, começaram a ajudar na economia, porque elas começaram a ver, bem, se nós estamos aqui trabalhando, a economia está avançando. E aí, elas começaram a fazer protestos, começaram a fazer greves, começaram a pedir o direito de votar. E aí, vocês acham que os homens ficaram satisfeitos com isso? Não, porque nós tínhamos uma sociedade muito machista. E aí houve a Primeira Guerra Mundial. Nesse período de Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a trabalhar na fabricação do armamento, na fabricação de utensílios. Elas trabalhavam como enfermeiras, né? Porque no período de guerra nós sabemos que há muitos feridos, né? Muitas mortes. Então, elas começaram a desenvolver um papel muito importante. E aí, a partir disso, a partir da Primeira Guerra Mundial, com o papel da mulher sendo muito exposto, de grande importância, de grande relevância, o mundo começou a olhar a mulher com uma maneira diferente. E aí, elas conquistaram o direito pelo sufrágio. O que é o sufrágio? O direito pelo voto feminino. A mulher passou a votar, ela conseguiu o direito do voto, mas nem sempre foi assim. Antes as mulheres também não votavam. Então, com essa conquista dos direitos, o que isso te faz lembrar? Com a conquista dos direitos das mulheres, te faz lembrar do feminismo, né? Do movimento feminista. O que é o movimento feminista? O movimento feminista é um movimento que vai lutar pelos direitos das mulheres. Percebam, o movimento feminista não é um movimento contrário ao machismo. Não. Não é um movimento contra os homens. O movimento feminista é um movimento que vai lutar pelos direitos que as mulheres não
possuem ou não possuíam. No movimento feminista vai colocar a mulher com direitos de igualdade, porque percebam, no passado, as mulheres, quando conquistaram o direito de trabalhar em fábricas, elas trabalhavam o mesmo período que os homens, mas não recebiam o mesmo valor que os homens. Isso é justo? Não é justo você trabalhar o mesmo período que um colega e não receber esse mesmo valor, se você exerce a mesma função. Então, as mulheres começaram a lutar por esses direitos através desse movimento chamado movimento feminista. Então, o que nós podemos concluir aqui nesse conteúdo, né, nesse capítulo, é que a luta dos direitos dos cidadãos, né, foi uma conquista, foi uma construção. E nisso, vários grupos sociais da sociedade conquistaram seus direitos. Negros conquistaram seus direitos à liberdade e, após libertos, ainda lutam pelo respeito, porque nós sabemos que o racismo existe. Indígenas lutam até hoje por suas terras. Pessoas de diferentes religiões lutam para que seus direitos sejam respeitados, e as mulheres também lutam pelo seu lugar na sociedade, pelo seu reconhecimento numa sociedade. Então, a conquista dos direitos foi uma construção, não se deu de um dia para o outro, foi uma construção, tá legal? Então, nós vamos fazer aí na página 217, mas é o que eu disse para vocês, antes façam a leitura do texto, tá bom? Eu dei uma resumida no conteúdo, mas é importante que você leia. Na página 217, vocês terão 5 questões. A primeira, como era a vida de uma mulher até a metade do século XIX? Como que essa mulher vivia na sociedade antes, né, até o século XIX? Número 2, cite algumas desigualdades de direitos entre homens e mulheres que as feministas tentavam solucionar. Bem, eu disse alguns direitos de igualdade que as feministas tentavam solucionar. Antes as mulheres não tinham direito ao voto, os homens tinham. A questão salarial, né, a diferença salarial, a questão do emprego, as mulheres não tinham acesso aos estudos, né, os homens que ocupavam grandes cargos. As mulheres não poderiam participar da política, as mulheres não poderiam se divorciar. Então, são algumas desigualdades entre homens e mulheres. Número 3. Quais eram as formas de luta das primeiras feministas da história? O que elas faziam para lutar pelos seus direitos? Elas faziam protestos, faziam greves, né? Algumas eram até presas por esse motivo, elas faziam reuniões. Tudo isso você vai encontrar no texto. Número 4. Quando foi que as mulheres conseguiram o sufrágio universal em grande parte dos países? O que é o sufrágio? O direito ao voto. Quando foi? Foi a partir de quando que elas conseguiram esse direito ao voto? Eu falei para vocês na explicação, mas leiam o texto, tá bom, meus amores? Número 5. Por que o feminismo não pode ser confundido com o contrário de machismo? Eu quero que você comente isso. Por que ele não pode ser confundido? Para você conseguir responder essas perguntas, faz-se necessário que você leia o texto com muita atenção. Combinado? Eu quero que você capriche bem na sua letrinha. Eu quero que você me dê resposta exata, resposta completa, porque é isso que a gente espera de uma turma de 5º ano. Em caso de dúvidas, me chamem no WhatsApp para que possamos fazer as questões juntos, para que possamos tentar solucionar. Combinado? Um beijo, tenham um ótimo dia, façam com muita atenção.